por mais esse dia em que nós podemos prestar culto ao Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos falar, eu quero falar de uma forma breve, quanto à celebração da ceia. Hoje nós estamos fazendo a celebração da ceia do Senhor, ou Santa Ceia, amém? Como muitos dizem Santa Ceia, outros dizem celebração da ceia do Senhor. E nós temos instruções quanto à celebração da ceia do Senhor, aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O apóstolo Paulo, ele começa a apontar problemas de nível comportamental na igreja dos Coríntios, ok? E ele precisa fazer certas correções aqui no comportamento dos irmãos, enquanto eles se reuniam na igreja. Versículo 18, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. O que é divisão? São grupos dentro da igreja, grupos diferenciados. A Bíblia fala que isso é obra da carne, lá em Gálatas capítulo 5, fala sobre facções, é obra da carne. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui para trazer essas devidas correções também nesse âmbito, ok? Era uma igreja grande, era um grupo grande de pessoas que estavam se reunindo na igreja, e essas pessoas estavam se dividindo ou subdividindo em grupos, tá? Eles estavam tanto quanto facciosos. Versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Essa divisão não está sendo aqui assinada embaixo pelo apóstolo Paulo. Ele não está fazendo alusão, não é bom que haja partido, não. Ele está falando que disso, já que aconteceu, vai ter um resultado. E esse resultado vai ser benéfico, e esse resultado vai ser bom para o corpo de Cristo. E qual é o resultado? É que aqueles que são verdadeiramente espirituais, eles vão se colocar numa posição que agrada a Deus, né? Que é a posição contra esse tipo de atitude. 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Poxa, como assim, Paulo? Apóstolo, poderíamos perguntar. Como assim não é a ceia? Se tem os elementos da ceia lá. Tem o vinho, tem o pão, o cálice. Como não é? Paulo não estava se referindo à questão física, material, acerca dos elementos. Paulo estava exatamente se referindo à posição, o intuito, o espírito da coisa. Qual era o propósito daquela ceia? Qual era o propósito? E aí nós entramos num grande problema que nós vemos na igreja evangélica brasileira, principalmente, de pastores que a todo custo querem agradar as grandes massas. Eles são treinados minuciosamente para não falar qualquer coisa que vá desagradar a carne, o ser humano, a vontade humana. Eles são treinados para isso. Por quê? Qualquer saída de qualquer pessoa da igreja, isso será cobrado na reunião de ministério. Então eles não podem perder as vidas, eles não podem. Então eles vão tomar cuidado naquilo que eles vão falar. É a mesma coisa quando a pessoa ela vai numa loja comprar, ou quando ela vai abrir uma conta no banco. O gerente, ele tem que oferecer o produto de acordo com o gosto do cliente. Senão o cliente não compra. E senão o cliente não vai voltar mais. Então infelizmente, já tem muitos anos que essa prática ela é constante em muitas igrejas evangélicas, né? E aí, por conta disso, tem pastores, tem líderes que eles liberam a ceia à vontade. Para quem quiser participar, todo mundo pode participar, está liberado, né? Isso não é a ceia do Senhor. Porque o que Paulo está falando aqui é o seguinte, vocês não estão com esse intuito de na comunhão do pão, do partir do pão,
e do tomar do cálice, vocês não estão com o intuito de trazer à memória, como nós vamos ler lá mais à frente, trazer à memória a morte de Cristo. Vocês não estão com esse intuito. Então não é a ceia do Senhor, tá? Porque vocês têm os elementos físicos, porém a parte espiritual está deixando a desejar, ou seja, está faltando, né? Versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Aí ele explica, não é a ceia do Senhor, isso é uma ceia normal. O que é ceia? A ceia pode ser um ajuntamento para almoçar. Horário de almoço é almoço. Pode ser um ajuntamento para jantar. Horário de janta é janta. No caso aqui, a ceia se dava à noite. Logo, era um horário da janta. Então isso é ceia, vamos cear. Então as pessoas elas podem se reunir para cear, porque cear, cear não significa necessariamente um ato espiritual. Porque como eu disse, cear é um ato de se juntar para comer algo. Você pode ter uma comunhão? Pode. Quando a pessoa faz um churrasco, ela está tendo comunhão. Ah, mas tem cerveja lá, tem uísque, tem vodka, tem... É uma comunhão, mas não é uma comunhão de Cristo. Não é uma comunhão do Senhor. É uma comunhão de pessoas que estão para agradar as pessoas. E por sua vez, com certeza, em muitos casos, o mal vai estar naquele lugar. Por quê? Porque não é Jesus que está sendo glorificado. Então nós podemos aqui já detectar o que é a ceia verdadeira com esse fato. Quem está sendo glorificado? É Jesus? É em torno do nome de Jesus que está se reunindo? É em torno da palavra de Deus que está se reunindo? Ah, então a glória é para Jesus. É a ceia do Senhor. Entenderam? É a ceia do Senhor. Mas aqui, por enquanto, nós ainda estamos falando de comportamento, de posição. Tá certo? Porque precisa ter, isso é um conjunto de coisas. A celebração da ceia do Senhor é um conjunto de coisas. É o comportamento, a postura da pessoa, que Paulo está tratando de postura. Paulo está tratando de educação. A prática da boa educação pode gerar santificação? Pode. Ao passo que a má educação, o mal educado, pode comprometer a santificação? Pode. Porque quando é que a santificação é comprometida? A partir do momento que o Espírito Santo é entristecido. Se o Espírito Santo for entristecido, a santificação é comprometida. Porque o que me torna santo? Ok, santifica-os, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas quem que ativa os mecanismos ou a conexão com aquele que é santo? É o Espírito Santo. A palavra me mostra o caminho, a palavra me orienta a chegar até Deus, a conhecer Deus. Mas o Espírito Santo é que causa essa conexão com a santidade de Deus. Então, quando isso é comprometido, então não é a ceia do Senhor. Então vejam, as pessoas estavam fazendo as mesmas coisas, só que o ato dela, o comportamento delas, a questão da educação, estava comprometendo aquele momento que deveria ser um momento santo. É um momento de liturgia? É um momento de liturgia. É, na verdade, ali um ritual? É um ritual. Mas esse ritual está glorificando a quem? Porque tem vários rituais. Viu outra palavra que nós encontramos agora? Para esse ajuntamento? A prática de um ritual. Praticar um ritual está glorificando a quem? Pode ser 3 pessoas ou 3 coisas. Pessoas, melhor dizendo. Pode estar glorificando ao homem, esse ritual. Pode estar glorificando a Satanás ou pode estar glorificando a Deus. Tá ok? 21 já li, né? 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo.
Tem pessoas que elas confundem o que Jesus chega e fala: quando você for orar, entra no seu aposento, fecha a porta, ora lá, e seu pai que vem em secreto vai ouvir você e vai atender você em secreto. Elas confundem essa questão com o fato de levar todos os costumes da casa ou do cotidiano para dentro da igreja. Não pode. O único costume que eu posso trazer para a igreja, ou os únicos costumes da minha casa, do meu dia a dia que eu posso trazer para a igreja, é o ato de orar e louvar e adorar a Deus. Isso está constante, essas coisas estão constantes na minha vida. Mas o que eu faço na minha casa, eu não posso fazer isso tudo. O que eu faço no meu cotidiano, eu não posso estar fazendo isso dentro da igreja. Porque a igreja, o ajuntamento, exige o quê? Certas posições, certos posicionamentos que são da igreja, que são desse momento de comunhão. Por exemplo, o que é que faz parte da igreja? Como eu falei, a oração. Mas, por exemplo, a contrição, que é o ficar, que se comover ali, se quebrantar na presença de Deus, isso cabe dentro da igreja. Porque é um coração quebrantado, é um espírito contrito, Deus não rejeitará. Isso cabe dentro da igreja. Uma postura dentro da igreja. Quais são as posturas que a igreja ela é composta? Daqueles que vêm para o ajuntamento. Postura de reverência. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque ouvir é melhor do que alguém ficar oferecendo sacrifício de tolo. Então eu entrei na casa de Deus, eu tenho que ter a devida reverência na casa de Deus. Isso é um conjunto de coisas que formam o meu culto a Deus. Tá certo? Então eu não posso trazer certos costumes, como os coríntios estavam fazendo aqui, eles estavam trazendo para dentro da igreja. Aqui, se a gente for fazer uma pesquisa, tem gente que gosta de almoçar, de comer, de cear na frente da televisão. É errado isso? Não, ele foi criado desse jeito. Lá quando ele era pequenininho lá, todo mundo ia para frente da igreja assistir televisão e ia comer. Frente da TV, eu falei igreja, né? Perdão. Ia para frente da TV comer. Ou então tem família, não, vamos juntar aqui, vamos sentar todo mundo aqui à mesa, não é assim? Sentava todo mundo lá e comiam lá. Então cada família tem um costume. Eu não posso chegar, por exemplo, aqui na casa do irmão Donizete e falar: não, vamos fazer dessa maneira aqui, pronto e acabou. Não. Eu estou o quê? Interferindo na vida cotidiana da casa dele, que tem os seus costumes. Agora, eu não posso trazer os costumes da minha casa para dentro da igreja. Do jeito que eu faço na minha casa, para dentro da igreja. Deu para vocês entenderem? Era isso que estava acontecendo aqui na igreja dos Coríntios. A turma achava que estava na igreja, estava em qualquer lugar, principalmente estava em casa. Vamos fazer o que nós queremos fazer e pronto, acabou. Aí esqueciam-se aquela ideia de corpo. Quando Paulo está falando, cada um mete na boca o pão, já vai tomando vinho, nem espera pelo outro. O que ele quer dizer com isso? É simplesmente uma regra comportamental de educação? Não. Ele está tentando passar para o povo, através de costumes que são de humanos, ele está tentando passar para o povo uma posição espiritual, que é a questão da comunhão. Salmo 133, quão bom é e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E é nesse momento que o Senhor ordena a bênção. A comunhão significa comum união. É estar no mesmo pensamento, tá? É estar na mesma postura. É ter a reverência diante das coisas sagradas e ter o devido respeito pelas coisas sagradas. É isso. Isso forma a comunhão. Todos terem tudo em comum, como diz lá no livro de Atos 2, né? Como viviam os crentes iniciais lá, os novos convertidos em Cristo. Como viviam, diz a Bíblia, que eles tinham todas as coisas em comum. Ninguém tinha o que era propriamente seu.
Eles tinham todas as coisas em comum. Então, é essa correção, tá, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a igreja aos Coríntios, ok? E aí, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É nessa ordem. Então, primeiro, vamos organizar a igreja. Bota todo mundo, cada um no seu lugar, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo com postura de reverência, todo mundo estando ali contristado na presença de Deus, todo mundo ali buscando a glória do Senhor, todo mundo trazendo à memória o sacrifício que Cristo fez. Todo mundo, se possível for, ter Isaías 53 ali na memória, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Trazendo a memória, percebe? Aí cria-se o quê? Um ambiente favorável àquilo que se está querendo fazer. Quando nós, como igreja, nós precisamos chegar à adoração, existem etapas que nós precisamos seguir, nós que chegamos na casa de Deus. E a primeira coisa que faz parte dessas etapas é a oração. Por isso que Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso que deve-se orar, e vamos orar, e vamos orar. Qual deveria ser a nossa postura de oração? Salmo ali 27, versículo 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Não, esse é o 18, versículo 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 27, versículo 1, o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Está entendendo? Aí vai fluindo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Ah, Senhor, quando eu olho para os céus, obras de suas mãos, você começa já a adorar, você começa a venerar o Senhor. Mas é claro, nem sempre dá. Tem dias que a gente chega na igreja, Senhor, me dá isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, cura não sei o quê, Senhor, liberta. Estamos duros de coração. Mas pelo menos estamos orando, não pode parar, amém? Ah, é pecado, é errado pedir? Não é errado, tudo bem, vai lá, já começou a pedir, pede. Porque não, você vai pedindo. Por isso tem que ter tempo de oração, senão fica só no pedir. Você vai pedindo. Chega uma hora que o seu coração, pelo fato de você estar se colocando diante de Deus, seu coração vai ficar quebrantado. Aquele jugo, aquele peso lá de fora, porque a gente faz culto no domingo uma vez por semana. E essa semana pesadona, conforme é esse mundo que está, né? Difícil para a gente chega na igreja naquele estado, muito ruim, muita batalha, sufoco, dificuldade. Mas só que chega uma hora que a gente já começa o quê? Quebrantar o nosso coração. A oração nos faz nos prostrarmos diante de Deus. A nossa cerviz, que lá no mundo fala, não se dobra. Lá no mundo fala, não, quem puder mais chora menos aqui, meu amigo, engole esse choro aí, né? Até tem gente que fala, tem determinados lugares que é onde a criança chora, mas a mãe não vê. Não é assim? Dureza, tem que ser assim, faz cara, eu não preciso nem me esforçar para fazer cara de advogado, ou de pitbull. Cara assim, aí qual é que é? Que foi? Que não sei. É assim, essa selva, né? Clima de selva de pedra. Então a gente fica duro, o coração fica endurecido, a cerviz fica dura. A gente fica nesse sistema de, não, eu tenho que sobreviver, sobrevivente. Mas quando a gente está orando a Deus, a nossa cerviz começa a amolecer, a gente começa a se curvar, a gente começa a falar, Senhor, como o Senhor é santo, santo, santo. A indignação vai embora, como diz o Salmo 37, Senhor, eles prosperam na minha frente e eu não prospero, eles só fazem coisa errada e eu não faço, eles recebem o que é melhor e eu recebo o que é pior. Senhor, como eu estou indignado, Senhor, como eu estou revoltado. Mas aí o salmista no final ele fala, até que eu entrei no teu santuário.
Entrei no teu santuário. Aí eu vi o fim do ímpio. Oh, aí se começa a adoração. Porque quem está diante do santuário de Deus, quem está diante da majestade de Deus, faz o quê? Só adora. Aleluia, Senhor, como o Senhor é grande, aleluia. Então, antes de chegar nesse ponto de oração, a gente está falando, Deus, como é grande o meu problema, como é grande o meu sofrimento.